Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 13 de novembro de 2023. Estamos em meio a uma onda de calor terrível, está assolando todo o país, né? Acho que não tem nenhuma cidade nesse país que esteja fresco. Tudo, as temperaturas todas acima de 30 graus. Realmente está meio complicado. Aqui em Petrópolis está dando 34, e olha que são 16 horas aí. 16 horas, com essa temperatura alta. Mas vamos que vamos. Hoje, né, como todos nós sabemos, segunda-feira, é dia de estudos, e nós vamos aqui estudando o livro dos Espíritos, essa publicação de Allan Kardec. E hoje nós vamos começar estudando a questão 403, está na parte segunda, capítulo 8, da emancipação da alma. Então vamos todos nós elevarmos nosso pensamento ao alto, a Jesus, aos espíritos amigos, agradecendo ao Senhor a oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui reunidos para mais um dia de estudos, para mais um dia de aprendizado, para mais um dia de crescimento. Que a tua luz e o teu amor envolva a todos nós, que a gente possa, Senhor, crescer, aprender e buscarmos a nossa renovação mental. E te pedimos também, ó Pai, que abençoe e proteja todos aqueles nossos irmãos, e que são muitos, e que nesse momento se encontram em grande sofrimento, necessitando do teu amor, da tua compaixão e do amparo dos espíritos amigos. E assim, Senhor, envolvidos pelas nossas bênçãos que caem do alto sobre cada um de nós, te pedimos amorosamente que nos permita dar por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Então, vamos começar aqui com o estudo do Livro dos Espíritos. Então, vamos lá, meus irmãos. Vou começar aqui fazendo a leitura da questão 403. Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: por que não nos lembramos sempre, tá? Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? E aí os espíritos respondem: em o que chamas sono, só o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Então, né, por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Aí eles vão dizer que aquilo que nós chamamos de sono, que a gente sonha durante o sono, né? A gente sonha durante o sono. Então, ele está falando sobre o sono. Que aquilo que nós chamamos de sono, na realidade, é apenas o repouso do corpo físico, porque o espírito ele não descansa, ele não dorme, tá? Então, o sono é apenas o repouso do corpo físico. Aí ele diz aqui: recobra durante o sono um pouco da sua liberdade, quer dizer, o espírito recobra durante o sono um pouco da sua liberdade. Porque, enquanto ele está em estado de vigília, é como se ele estivesse preso, né? Enclausurado. Mas quando ele dorme, quando o corpo dorme, o corpo repousa, afrouxam-se os laços e o espírito tem aquela liberdade, né? Entende aqui? Recobra durante o sono um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer dizer, queridos, quer neste mundo, quer em outros. E é interessante, né,
que essa questão da liberdade, de poder se relacionar, é tão importante que Deus, né, quando os espíritos superiores reencarnam, ou encarnam, se for a primeira vez que eles estiverem aqui, eles têm uma certa, como nós vimos na questão 402, ele usa aqui uma certa, não tão grande repugnância, né? Na realidade, eles sentem. Ele bota, é uma repugnância pequena, é uma repugnância pequena. Eu queria saber o que é repugnância pequena e repugnância grande, porque a palavra repugnância ela já demonstra uma coisa muito desagradável. Né? Então, na 412, ele bota assim, ó, por isso é que os espíritos superiores assentem, sem grande repugnância, em encarnar entre vós. Que os deuses, que todos estão em contato com o vício, pudessem eles ir recuperar-se na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem, quando se propõe a instruir os outros. Então, os espíritos superiores, graças a Deus, existe esse afrouxamento dos laços, quando a gente dorme, e aí os espíritos podem ir se relacionar com seus entes queridos. E isso é um grande descanso, vamos dizer assim, para os espíritos superiores, né? Que eles vão dar, né? Eles, aqui, ó, eles vão se retemperar, né? Eles vão para poder angariar forças e assim não correrem tanto risco de falirem, né? Então, por isso que Deus deu a todos nós essa oportunidade, né? Para que esses espíritos possam ir se retemperar-se na fonte do bem. Porque ficar o tempo todo preso ao corpo é muito duro, é muito duro. Então tem que ter um light de vez em quando. E aí é durante o sono, quando você desdobra, o corpo físico fica lá da cama e o espírito se enche de liberdade. Então, voltando aqui à questão 403. Tem que dizer aqui, ó, recobra durante o sono, o espírito, um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são queridos, caros, quer neste mundo, quer em outro. Então, o espírito também, quando o corpo dorme e ele se desdobra, ele não vai apenas, né, estar, se encontrar, vamos dizer assim, com os espíritos desencarnados que lhe são caros. A mãe que já se encontra no plano espiritual, a vovó, não, também com os encarnados. Repara o que ele diz aqui, ó. Recobra durante o sono um pouco da sua liberdade, que a liberdade total só quando o cara desencarna, e se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros mundos. Então, por exemplo, você pode também, vamos dizer que você tem um irmão, um parente muito querido, que mora lá na China, bem longe, né? Bem longe. Mas você não pode estar com ele, a não ser através da internet. No desdobramento do sono, pode ser que seu ente querido, desdobrado, se encontrando no plano espiritual, encontre com você, que também vai estar desdobrado e vão se encontrar no plano espiritual. Vão se abraçar, vão trocar, né? Congratulações, essa coisa toda. Somos dois encarnados, mas um está no Brasil e outro está na China. Então, você tem a oportunidade de se reencontrar com esse companheiro encarnado que vive no outro país durante o sono. Como você pode também, no desdobramento do sono, encontrar com um ente querido que já desencarnou, que pode estar numa colônia dessa qualquer, ou pode estar até no outro mundo. Mas, dependendo do grau evolutivo das pessoas, poderão se encontrar no plano espiritual. Então, o sono nos dá essa condição de ir até onde está um ente querido, seja aqui na Terra mesmo,
em outro país, ou na erraticidade, porque a gente fica mais livre, né? E não custa nada, né? Hoje o pessoal está falando de passagem de avião, no repórter, a mulher falando que se você comprar uma passagem Rio-São Paulo, assim, tipo, comprar hoje para viajar amanhã, você pode pagar até 5, 6 mil reais em cima da hora, né? 40 minutos de viagem. E, no entanto, você pode, no desdobramento do sono, ir até a China, de graça, né? De graça. Então, ele diz aqui. Aí continua aqui os espíritos, respondendo a questão 403. Mas, como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, né? Como é pesada e grosseira a matéria que o compõe. O corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este, né, não chegaram, a este, quer dizer, ao espírito, não chegaram essas impressões por intermédio dos órgãos corporais. Então, como o corpo é formado por uma matéria ainda muito pesada e grosseira, tá? Dificilmente o corpo vai reter as impressões que o espírito recebeu. Você está na erraticidade desdobrado, está em contato com os espíritos amigos, com aquelas coisas maravilhosas. Você está na erraticidade. As impressões que chegam a você, enquanto você está na erraticidade, não chegaram através dos órgãos corporais. Elas não chegaram através dos corpos corporais. Porque se você tivesse estado de vigília, as impressões externas chegam até você através dos seus sentidos, não é? Do corpo. Mas se você está na erraticidade desdobrado, o corpo está na sua cama. Você está desdobrado. Então, as impressões do plano espiritual que chegam até você, elas chegam através de outros sentidos, não é os sentidos corporais. Por isso, o corpo não vai ter facilidade para reter essas lembranças, né, que nos deixam até muito chateados, né? Que você fica assim, meu Deus do céu, queria tanto lembrar o que aconteceu, mas você não consegue lembrar. Por que você não consegue lembrar? Porque essas impressões não chegaram até o espírito através do corpo, entendeu? Então, por isso ele diz aqui, mas como é pesada e grosseira a matéria que compõe o corpo? O corpo dificilmente conserva as impressões. É aquela coisa, você acordou, aí imediatamente se apaga a sua memória. O corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu quando você está na erraticidade. Por isso que a lembrança do sonho apaga-se rapidamente da sua memória. Porque ao espírito, essas impressões não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Então, eu trouxe aqui para a gente aprofundar um pouco sobre esse assunto aqui, um texto, deixa eu abrir aqui. Eu acredito que está todo mundo vendo, não está? Está sim. Então, aqui, é o livro Teoria Espírita do Sonho, que eu já até falei para vocês, né? Ou, desculpe, o nome do livro é Sonhos, do Djalma Argolo. O capítulo é Teoria Espírita do Sonho. E essa dissertação, está todo mundo vendo, né, gente? Essa dissertação que o Djalma Argolo vai fazer agora, ela é baseada na questão 403 do Livro dos Espíritos, que nós estamos estudando. Então, é bastante interessante, tem algumas coisas que são um pouquinho, assim, vamos dizer, mais complexas, né? Mas a gente vai devagarzinho e a gente vai entender. E o Djalma Argolo é um estudioso profundo
desse tipo de assunto, né? Eu já até mostrei esse livro para vocês, Sonhos, de Djalma Argolo. Então, ele diz assim, uma questão importante é que, sendo o sonho produzido pela libertação parcial do espírito durante o sono, por que parcial? Porque a libertação só é total quando o cara morre. Morreu, a libertação total. Aqui é uma libertação parcial, porque a gente ainda está ligado pelo que o povo chama de cordão de prata, que na realidade é uma extensão do perispírito, tá? Tem que dizer, porque a lembrança do que aconteceu não é clara e precisa, é pergunta, né? Eis o que diz o Livro dos Espíritos sobre o assunto da questão. Então, eu vou ler novamente a resposta dos Espíritos. Em o que chamas sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra durante o sono um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer dizer, queridos, quer neste mundo, quer em outros. Mas como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, quer dizer, que compõe o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque ao espírito, não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Essa é a resposta dos espíritos à questão 403. E aí começa o Djalma Argolo a conversar conosco sobre essa resposta dos espíritos. Ele diz assim, e aí temos uma importante dificuldade. Enquanto permanece ligado ao corpo, o espírito recebe os estímulos por via dos órgãos sensoriais. Enquanto você está no estado de vigília, bem acordadinho, né? Bem acordadinho, o espírito recebe os estímulos por via dos órgãos sensoriais. Mas, uma vez dele desligado, por isso que aqui no final da resposta da questão 403, os espíritos dizem o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Ele está falando da erraticidade, durante o sonho, ou durante o sono, onde acontece o sono. Então, durante o sono, o espírito não recebe as impressões, os estímulos, por via dos órgãos sensoriais. Só recebe-se no estado de vigília. É isso que ele está dizendo. Então, uma vez dele, do corpo desligado, recebe-os diretamente. Então, estando no estado de vigília, o espírito recebe os estímulos por via dos órgãos sensoriais. Mas uma vez dele desligado, quer dizer, do desdobramento, recebe os estímulos diretamente. Não há um intermediário. Os órgãos sensoriais aí não atuam. É claro que há uma profunda diferença entre os dois mecanismos. Quando você está em desdobramento ou quando você está no estado de vigília, acordado. Tá? Há uma profunda diferença entre os dois mecanismos de apreensão da realidade. Então, a apreensão da realidade aí é diferente. No estado de vigília, uma, no desdobramento é outra. No primeiro caso, quando o sujeito está em estado de vigília, recebe as sensações que percorrem o sistema nervoso e são associadas no cérebro a outras que ali estão registradas. No segundo caso, está desdobrado. O espírito é o espírito que recebe as impressões diretamente, e sua qualidade é exclusivamente psíquica. Então, vamos repetir. No primeiro caso, estando acordado, o espírito recebe as sensações que percorrem o sistema nervoso e são associadas no cérebro a outras, tá? A outras sensações que ali estão registradas. No segundo caso de desdobramento,
É o espírito, sem intermediário, que recebe as impressões diretamente, e sua qualidade é exclusivamente psíquica. E inicia-se, então, um processo inverso, no qual conteúdos psíquicos se transformarão em percepções nervosas. É claro que este não é um caminho sensorial normal, pois a encarnação é um estado em que o espírito fica limitado pela frequência vibratória extremamente baixa do organismo. Existe certa incompatibilidade entre os dois estados vibratórios, o do espírito e o do corpo. Então, o estado vibratório do espírito é diferente do estado vibratório do corpo. Porque o corpo, como ele diz aqui no Livro dos Espíritos, é matéria pesada e grosseira. E o espírito é uma coisa sutil, que na realidade a gente não sabe definir como é o espírito, né? A gente não sabe definir. Tanto o desligamento quanto o religamento do espírito ao corpo, a saída do espírito ao corpo, ou o retorno do espírito ao corpo, são momentos de perturbação. Na verdade, como vimos acima, o corpo físico é uma entidade viva que recolhe informações do mundo externo e interno através dos 5 sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato, em particular, e do sistema nervoso em geral. Por que do particular? Visão, audição, paladar, olfato e tato. Particularizou. Mas, tipo assim, departamentos. E o sistema nervoso de forma geral. Essas informações são capturadas, processadas e armazenadas pelo cérebro, antes de serem enviadas ao inconsciente. E onde é que está o inconsciente? No espírito. Não é? Então, você está no estado de vigília, os órgãos sensoriais estão captando tudo isso aí. Depois processa, armazena para o cérebro, e aí é repassado para o espírito. Usando uma analogia grata à psicologia cognitiva, o cérebro é como um buffer. Quer dizer, o que seria esse buffer? Região de memória, área de armazenamento temporário de dados durante sua transferência entre dispositivos. Que existe esse vamos dizer, se fosse um buffer, vamos dizer assim, um HD, né? Você vai gravando tudo em HD, vamos dizer um HD experto. Depois você pega tudo isso e manda para o outro lugar. Então, o cérebro é um buffer, uma região de memória, área de armazenamento temporário. Porque as coisas que estão no cérebro, depois elas vão para o inconsciente. Então, de dados, é área de armazenamento temporário de dados durante sua transferência entre dispositivos. Esse é o buffer, que realiza tarefas de decodificação e integração dos dados captados, transferindo os resultados para o inconsciente. Então, você já viveu, todos nós já vivemos, inúmeras reencarnações. Tudo que o nosso cérebro físico, dos vários corpos que nós tivemos, amealhou de informação, quando o sujeito morreu, isso não foi jogado fora. Não foi para a Terra ser destruído com o órgão cérebro. Não foi. O cérebro reteve aquela informação durante um tempo e transferiu para o inconsciente. Quando o sujeito morre e o seu cérebro também é destruído, as informações não estão perdidas. Elas estão aonde? No inconsciente, arquivadas no espírito. Olha quantas informações nós temos. Por isso é que o pessoal diz assim, que nós não temos a mínima noção do nosso
verdadeiro nível de conhecimento. Você imagina, mais ou menos, eu já tenho um certo conhecimento, né? Se as pessoas me explicarem alguma coisa, eu vou conseguir captar, eu tenho discernimento, eu tenho uma profissão, eu já tenho um certo conhecimento, verdade. Mas o montante final do nível de conhecimento que nós temos, nós não somos capazes de definir. Porque quantas reencarnações já tivemos? Quantas informações o nosso cérebro já armazenou e transferiu para o inconsciente? Ninguém pode calcular. Ninguém pode calcular. Até porque nós não somos espíritos criados ontem. Nós somos espíritos criados há milênios. Então, nesses vários e vários milênios, que não é nada tipo 20 mil anos, nada disso, é muito mais. Quanto nós já arquivamos de conhecimento no nosso inconsciente? Quando a gente pensa isso, é uma coisa meio assustadora, não é? É assustador. A gente fica assim, caramba, verdade. Quantas reencarnações eu já tive? E se a minha média de reencarnações, for de 25 anos, botar 25 anos, que lá dos tempos passados, né? Cara, o sujeito chegar aos 25, 30 anos, era uma conquista, né? Por causa de várias coisas, doenças, essa coisa toda mais. Se minha média de vida foi, na maioria, de 25 anos, quantos conhecimentos eu já arquivei desses 25 anos? De média. Olha, eu tenho encarnação. Você chegou a 40, chegou a 60, não é? Quanto eu já arquivei de conhecimento no meu inconsciente? É uma coisa assustadora. Aí o Djalma continua dizendo aqui, ora, tanto na saída do espírito do corpo, desdobramento, quando ele desencarnou, quando na volta do espírito ao corpo, acontecem interferências no fluxo de informações entre o espírito e o corpo. Equivale a dizer, entre o sistema nervoso, que está no corpo, e o inconsciente. Mas não se resume somente ao sistema nervoso. O continente de registro das sensações. Quando ele fala o continente de registro das sensações, que ele quer dizer o espaço. Né? Porque quando a gente pensa num continente, você pensa num espaço geográfico gigantesco. Então, olha aí o continente americano, continente africano, continente asiático, né? Continente europeu. Um continente é uma reunião de países. Então, quando ele usa o termo, olha, não se resume somente ao sistema nervoso, o continente do registro das sensações. Ele está dizendo que é uma coisa muito grande. Um outro elemento pode e deve ser considerado. E aí ele vai trazer uma coisa que para nós é nova. E ele vai explicar como. O protoespírito celular. O protoespírito celular. Por que protoespírito? Pelo fato de ser uma etapa da elaboração do espírito levada a efeito pelo princípio inteligente. Dito de outro modo, o protoespírito é um estágio do desenvolvimento da entidade espiritual, tal como a conhecemos atualmente. Optei pelo termo protoespírito para definir a alma elementar, que encarna, olha, ele coloca aí entre aspas, tá? A palavra encarna, na célula, e contém em si o modelo organizador da forma, desse minúsculo elemento que compõe o organismo. Então, quando ele falou, vocês se repararam aqui no início, quando ele fala do corpo, ele diz aqui, olha esse parágrafo aqui, tanto o desligamento quanto o religamento do espírito ao corpo são momentos de perturbação. Quando você retorna ao corpo, quando você sai do corpo, você tem uma certa perturbação, porque, vamos falar assim de uma maneira mais simples, você está saindo de uma dimensão para entrar em outra, né? Com estados vibratórios diferentes. Então, você vai ter uma certa perturbação. Eu estou saindo desse estado vibratório aqui, onde eu me encontro no estado de vigília,
E estou entrando em outro mais sutil. Logicamente, vai ter uma alteração, uma certa dificuldade até eu me recompor. Então, eles aqui, na verdade, como vimos acima, o corpo físico é uma entidade viva, que recolhe informações do mundo externo e interno, através dos nossos sentidos. E a gente vai perceber também agora uma coisa, lembrar o quê? Que o nosso corpo vivo, o nosso corpo, ele é formado de células. Ele é formado por células. E essas células, cada célula do nosso corpo tem uma coisa chamada energia. Ela tem uma energia. Então, ele vai dizer que, quando ele usou o termo proto-espírito, ele quis dizer o seguinte: ele diz aqui, ó, tanto na saída do espírito do corpo quanto na volta, acontecem interferências no fluxo de informações entre o espírito e o corpo. O espírito e o corpo. E o corpo tem essas entidades, vamos usar a palavra assim, chamadas células. Equivale a dizer entre o sistema nervoso e o inconsciente, mas não se resume somente ao sistema nervoso. Olha o que quer dizer, não é apenas o nosso sistema nervoso que está no corpo físico, que é o grande continente do registro das nossas sensações. Não é só o sistema nervoso. Também registram, armazenam sensações as nossas células. É isso que ele está querendo dizer. Porque não se resume apenas ao sistema nervoso, o continente do registro das sensações. Um outro elemento pode e deve ser considerado o proto-espírito celular. Então, ele está querendo dizer que o corpo, antes ele disse que era quase como uma entidade viva, não é isso? Vê se vocês estão conseguindo entender. Quando ele disse que o corpo é uma entidade viva, o corpo é uma entidade viva formada de milhões de outras entidades vivas, que são as nossas células. E tudo isso registram sensações. E quem já estudou um pouco de biologia sabe a importância de uma célula. Tá? Ô, Rose, Oi, e fala. até alguns dizem que célula tem memória. Sabe, a gente sabe que tem. Tanto é que, de acordo com a nossa condição eu digo hoje, que hoje eu me dedico muito a estudar a cura, né, a autocura, quando a gente mentalmente imprime uma condição de doença, é uma doença provocada pelo nosso estado mental no corpo, na célula, na memória da célula. Você pode decodificar essa memória que você imprimiu para uma condição de saúde. Quando você estuda citologia, e você vai estudar célula, e você olha o mecanismo da célula, você percebe tudo isso. Né? Então, a garotada do meu tempo, no quinto ano, no sexto ano, estudava citologia. A primeira área da biologia, né? Estudava citologia. E você ficava, quando ampliava-se uma célula do livro, né? Tinha uns livros de ciência, e você ia olhar a célula, você dizia, Jesus, é tudo isso que acontece na célula? É responsável por tudo isso? E a gente não para pensar. Então, eles aqui, o próprio, eles aqui, um outro elemento pode ser considerado, né? E também nessa questão do registro das sensações. O proto-espírito, quando ele diz proto, seria uma coisa primitiva, né? Proto. Então, seria como se a célula tivesse um espírito, entendeu? Como se, é por isso que ele fala proto, quase um projeto, né? De espírito. Eles, por que próprio espírito? Por que esse termo? Pelo fato de ser uma etapa da elaboração do espírito, levado a efeito pelo
princípio inteligente. Dito de outro modo, o próprio espírito é um estágio do desenvolvimento da entidade espiritual, tal como a conhecemos atualmente. O que é uma ameba? Não seria, como o pessoal diz aí, né? Não sei se eu vou usar o termo certo, o ser mais simples, formado de uma única célula, não é? Não sei se eu estou falando a coisa certa, porque eu já não me lembro há muito tempo, mas porque, vamos dizer assim, um elemento unicelular, um ser unicelular. Olha aí, o que seria esse ser unicelular? Formado por apenas uma célula. Não é? Então, eu vou até colocar aqui, só para a gente não falar besteira, ser unicelular. Ele diz aqui, ó, trata-se ser unicelulares. Trata-se de seres vivos compostos por uma única célula. Algumas algas são exemplos de seres unicelulares, bem como as bactérias, protozoários e fungos. Não são seres que têm vida? Claro. E são formados também por uma única célula, tá? Então, olha a questão. Como essa célula é importante? Como ela é importante, né? Aqui, ó, como eu falei, as amebas são animais unicelulares, o que significa que são compostas somente por uma única célula. A ameba é classificada como um protozoário. Então, o ser tem apenas uma célula. Mas olha o que um fungo pode causar. No homem, nesse gigante. O que uma bactéria pode causar nesse gigante que é o homem? Muito estrago, não pode? Então, ele diz, então esse proto-espírito, que seria esse espírito primitivo, alguma coisa assim, né? É um estágio do desenvolvimento da entidade espiritual, tal como a conhecemos atualmente. Aí ele diz, optei pelo termo proto-espírito para definir essa alma elementar que encarna na célula, que vai dar origem a esses seres unicelulares, os fungos, as bactérias, a ameba, e já tem ali alguma coisa que a diferencia de uma rocha. E contém essa célula, ela já contém em si o modelo organizador da forma desse minúsculo elemento que compõe o organismo. O corpo, como sabido, é uma coleção de seres vivos, tanto no sentido biológico quanto no psíquico. Isso quer dizer que cada célula, e nós temos trilhões de células no nosso corpo, é uma entidade viva, também no sentido de possuir um modelo organizador biológico, um campo biopsíquico, uma alma elementar. Portanto, cada célula é um indivíduo formado de corpo e essa alma elementar. Diferente da alma do homem, né, gente? A célula também é o resultado de uma evolução que vem das moléculas replicáveis num processo de complexificação constante. Conforme ela foi se desenvolvendo, ela foi se tornando mais complexa. É uma notável conquista da evolução. Tanto assim que se tornou o tijolo para a construção dos corpos existentes em todo o globo. Uma união de células forma um tecido.
Os tecidos formam os órgãos. Por isso que ela diz o tijolo da casa. O fato da célula ter alma entre parênteses, não é como a nossa, é uma inferência, é uma conclusão que provém de uma dedução lógica. Pois, se os animais superiores a possuem, essa alma, é natural que as micropartículas vivas que os constituem tenham-na também. A conclusão soa como produto de imaginação fértil. Talvez o homem da época pré-genética, vamos pensar o homem lá em 1500 e pouco, 1200 e pouco, igualmente tomaria como ficção a afirmativa de que numa única célula, em qualquer uma delas, está escrito o código genético do ser. Se você chegasse para um homem lá de 1600 e qualquer coisa, e dissesse para ele, olha, numa única célula está inscrito, né, todo o código genético do ser. Ele acharia isso um absurdo e ridículo, né? Então, hoje, nós sabemos que isso é uma realidade. Então, nós não podemos negar que essa alma é um ser vivo. E se ele é um ser vivo, ele tem essa alma, né? É o princípio inteligente. Além do mais, o corpo de tais animais, entre os quais a própria espécie humana, é o resultado de uma evolução, ao longo da qual as células aprenderam a se agrupar em tecidos para formar os órgãos, com atividades específicas, elaborando órgãos que produzem substâncias necessárias ao processo metabólico dos animais. Então, nós não podemos esquecer, porque essa foi a origem da nossa conversa, que quando o espírito se desliga do corpo físico, como quando ele se religa, o corpo sofre, tem momentos de perturbação. Por quê? Porque o corpo é uma entidade viva que recolhe informações sobre o externo e interno através dos nossos 5 sentidos, né? Então, essas informações são capturadas, processadas e armazenadas pelo cérebro, antes de serem enviadas ao inconsciente. E aqui, quando ele vem nos lembrar que quando você está no estado de vigília, as informações chegam ao homem através dos órgãos sensoriais. Por isso que eu, hoje de manhã, saí para resolver umas coisas. Quando eu cheguei em casa, eu pude repassar aqui por dentro tudo o que aconteceu. Olha, eu fui até lugar assim, 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 assim. Porque as informações chegaram até mim pelos meus órgãos sensoriais. Estou lembrando de tudo. Estou lembrando de tudo que eu fiz ontem, anteontem. As lembranças estão aqui. Mas se eu estiver no desdobramento do sono, as informações vão chegar ao espírito diretamente, não vão passar pelo corpo, não vão sofrer influência de todo aquele organismo vivo que existe no meu corpo. Por isso que muitas vezes, ao despertar, eu não lembro do que eu vivi, do que eu fiz, do que aconteceu, porque não sofreu influência. Por isso que eu digo, por que eu não lembro sempre dos sonhos? Porque eu não sofri a influência do corpo. E todas essas entidades que foram no meu corpo interferiram. Porque quando as informações vêm para mim, tem que passar por todo esse complexo. Por todo esse complexo. Tá? Por isso que eu vou dizer aqui. Oi, fala, Alberto. É por isso que, às vezes, você está dormindo, né? E é óbvio, como está dito aí, há um desligamento. Aí uma pessoa vem e te acorda. Aí você leva aquele susto. Sim. Esse processo de religamento
ele também não é assim, é um processo que requer alguns segundos, e você precisa de entrar em vigília muito rápido. Então, tu leva aquele baque do susto da pessoa te acordar, né? E uma coisa que também me veio agora é você, quando vai acordar, você tem alguns minutos de sonolência. Tu não consegue voltar à vigília automaticamente. Você acorda, aí fica naquele uns 7, 8 minutos ali até as coisas se voltarem ao normal. Tu tem um período assim de adaptação para a vigília. Exatamente. Olha o que ele diz aqui em cima, ó. É o espírito que recebe as impressões diretamente, sem a influência desse conjunto que existe no corpo físico. E sua qualidade é exclusivamente psíquica. Inicia-se, então, um processo inverso, no qual conteúdos psíquicos, quando você vai despertar, né, se transformarão em percepções nervosas. É claro que este não é um caminho sensorial normal, pois a encarnação é um estado em que o espírito fica limitado pela frequência vibratória extremamente baixa do organismo. Existe certa incompatibilidade entre os dois estados vibratórios, o do espírito e o do corpo físico. E aqui a gente também, quando ele vai falar aqui, né? Quando ele diz aqui, olha, tanto na saída do espírito do corpo, estranhamento, ou quando na volta, quando o espírito volta para o corpo, acontecem interferências no fluxo de informações entre o espírito e o corpo. Equivale a dizer entre o sistema nervoso e o inconsciente. Mas não se resume somente ao sistema nervoso o contingente do registro das sensações. Entendeu? Esse fluxo de informações que você recebeu não ficam só limitados ao registro das sensações do sistema nervoso. Um outro elemento pode e deve ser considerado a célula, que também vão registrar essas informações. Então, a gente vê como é complexo essa questão. A forma como você recebe as sensações, quando você está desperto, sistema nervoso, células do teu corpo. Cada célula é uma entidade viva. Tanto isso é verdade que quando elas se revoltam contra você, olha o problema. Não é? Quando elas se revoltam contra você, meu Deus do céu, né? Uma vez um amigo espiritual estava dizendo, né? Nós somos deuses, com letra minúscula. E há toda uma legião de súditos no nosso corpo, são nossas células. Nós comandamos as células com o nosso pensamento. Lembra, não sei se vocês lembram daquela menina que fazia, esqueci o nome dela agora, lá do Leon Denis, ela sempre ia lá no COI, ela teve câncer. Ela tem vários livros publicados. E ela teve câncer, se eu não me engano, foi no seio. E ela disse que ela fez um tratamento, né? Entrou meditado, não foi só o tratamento médico, né? Luzia Matias, ela fez meditação, ela mudou toda a alimentação dela, e ela disse que todos os dias, ela conversava com as células do corpo dela. Ela disse que levava uma vida muito difícil quando ela teve a doença, muita agitação, aquela coisa toda, né? Então, ela disse que começou a trabalhar a mente dela, através da meditação, e fazendo essa meditação, conversando com as células do corpo dela, dizendo que ela ia mudar o modo dela de ser, que ela ia ser mais calma, mais tranquila, que ela ia mudar a alimentação, porque tudo isso influi na célula, sabe? Não é verdade? Na alimentação dela, porque as células são alimentadas por quem? Pelo nosso sangue, não é? Então, ela conversava, dizia que ela ia mudar, ela mudando a alimentação,
melhora a qualidade do sangue, não melhora? E as células aí vão receber o quê? Um sangue mais purificado. Então, ela disse que fez todo esse trabalho de meditação e essa interiorização em relação ao corpo dela. Que as células são organismos vivos que registram sensações. Ô, Rose, Esse trabalho, e ela alcançou a cura do câncer. é por isso que dizem, eu estava muito estressado e psicomatizei. Ou seja, o estado psíquico nosso, ele vai para o corpo, é o que a gente chama de psicomatizar. Para você reverter isso, você tem que gerar um processo de autocura no espírito e depois trabalhar como a Luísa Matias fez no corpo, porque o psicomatizar é como se fosse uma drenagem da tua condição psíquica para o corpo. Então, você vai ver como o corpo é uma entidade viva. Então, tudo isso, na hora que você desdobra no corpo, tudo isso vai influenciar. O teu conjunto biológico vai influenciar. Quando você retorna, também vai influenciar. Quando você falou, você faz um retorno muito acelerado. Normalmente, quando faz um retorno acelerado, você ajeita alguém, você está dormindo, toma um susto, ou alguém te acorda, você sente um mal-estar, o estômago. Eu tenho isso, que você fica enjoado, eu passo o dia todo enjoado, com enjoo no estômago, com dor de cabeça. Você muitas vezes fica tonto, para você ver como um retorno abrupto, e se você alguém te despertou, rapidamente você retornou abruptamente. Isso vai fazer o quê? Vai desequilibrar o teu corpo. Vai desequilibrar o teu corpo. E aí a gente fica assim. A gente tem dor de cabeça, tem enjoo, o dia todo mal. Ai, eu tô vendo, acordei, levei um susto, pulei da cama, eu dizer assim, pulei da cama assustado. Normalmente, quando isso acontece, você fica o dia todo com o corpo meio ruimzinho. Então, alguma coisa desarmonizou no teu corpo, essa chegada abrupta, entendeu? Alguma coisa desarmonizou essas células. Tem pessoas que ficam até 1 ou 2 dias se sentindo um pouco indisposto por causa desse tipo de coisa. Porque você mexeu com as tuas células. Né? Esse organismo ficou meio desequilibrado. Vai afetar. Agora, quando você está no plano espiritual, as sensações chegam para você sem passar por esse complexo. Então, são arquivados do espírito. Quando você acorda, o teu corpo não tomou parte nisso. Por isso que muitas vezes você não lembra dos sonhos, que é a pergunta que Kardec fez aqui. Por que nós não lembramos sempre dos sonhos? Porque a informação não passou por esse complexo. Sistema nervoso e o conjunto celular do seu corpo, que recebe essas informações. Como é que uma pessoa ganha uma úlcera nervosa? Como é que você ganha uma úlcera nervosa? É a mente desequilibrada afetando as células do teu organismo. É o que a gente chama de psicossomatizar. Exatamente. E detalhe, esse problema pode ser de alta gravidade. Pode ser de alta gravidade. Tem pessoas até que morrem, né? Dependendo da úlcera. Então, para a gente ver a importância desse complexo celular, que armazena informações. Então, tudo quando a gente está aqui no estado de vigília,
as informações vêm chegando para a gente. São captadas pelas nossas células e pelo nosso sistema nervoso. Tudo isso são informações. Agora, quando você desdobra, o corpo fica aqui. Aí você recebe lá as impressões. Mas as impressões vieram diretamente para o teu cérebro. Não passaram. Não foi registrado vem diretamente da tua mente. Não passaram pelo teu cérebro. Por isso que você esquece, muitas vezes. A não ser quando há algum interesse que você lembre. Então, eu achei muito interessante esse texto de João Margolo falando sobre essa questão que muitas vezes a gente não para pensar que a célula é um ser vivo. Por isso que quando você sai do corpo, você deixa todo esse complexo e vai para o espiritual. Vai ter uma perturbaçãozinha, claro. Você deixou todo esse complexo. Até você está ligado várias horas por dia. E quando você volta, você vem de um mundo sutil para outro mundo totalmente diferente. E tem que se encaixar nele. É claro que você vai ter uma perturbação. Né? Você está entrando em outro mundo. Então, o espírito vai se perturbar, tanto na saída quanto na volta. Ele vai ter uma perturbação. Agora, Rose, lembra no estudo que a gente fez sexta, do Devassando o Invisível? Não, eu não acompanho porque eu faço outra atividade. Eu fiz, foi lá no playlist. Então, a dona Ivone fala que toda pessoa que vai fazer um estudo tem que se preparar antes, porque muitas das vezes aquele conteúdo, você lá no desdobramento, o teu mentor te puxa a lição, manda você repetir, então tudo fica registrado. E depois, quando você vai dar a palestra ou fazer o estudo, está tudo lá armazenado. Então, também por esse raciocínio, o que você também aprende na erraticidade, na parte espiritual, não se perde. Não, Né? ele não passa pelo cérebro físico. Ele entra e vai direto ao inconsciente. No outro, quando você está no estado de vigília, como agora, vem para o nosso cérebro, ele decodifica e manda para o inconsciente. E quando você está no plano espiritual, ele vai direto para o espírito e para o inconsciente. Nada se perde. Nem quando você está da erraticidade, nem aqui. Aí aqui você está fazendo trabalho que, de repente, a informação, você diz assim, em que livro eu peguei essa informação? Você não pegou de livro nenhum. Você pegou a informação diretamente no plano espiritual. Você não pegou de nenhum livro. Pode ser pelos livros que eles usam lá. Entendeu? A informação você recebeu. É tua. Agora, não foi do estado de vigília. Foi lá na espiritualidade. Então, você está sempre adquirindo informação. E essas informações vão ser arquivadas no teu inconsciente. Então, muito interessante isso, né? Agora, um outro detalhe, Rose, desculpa. No estudo de obsessão e desobsessão de Sueli Caldas Schubert, que ela diz que antes de dormir, aí você também enfatizou isso, a gente fazer uma prece, pedindo que seja orientado, que seja acolhido, que possa se voltar para trabalhos no bem. Por quê? Isso tudo é uma preparação na vigília para o estado de sono. Porque você fazendo esse pedido em vigília, essa tua vontade sincera vai se realizar na pátria espiritual, você em sono. Exatamente. Então, isso é fantástico, né? Então, é bom a gente saber como é que funciona essas engrenagens. E é muito interessante a gente saber como isso funciona. Vamos ver a questão 404 aqui. E Kardec pergunta: se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos? Pensa, o que esse sonho significa? Né? Você fica curioso, às vezes. E ele diz assim: os espíritos, os sonhos não são verdadeiros como entendem os leitores de Buena Diz. Aquele pessoal, deixa eu ler a tua mão, né? Aquele cigano, aquele povo. Pois for absurdo crer-se que sonhar com tal coisa
anuncia tal outra coisa. Quem sonha com sapato significa que vai receber visitas. Não tem essa coisa? Quem sonha com coruja, vai ter morte na família. Não tem essas coisas assim que o pessoal falava? Então, ele diz aqui, for absurdo, cresça que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. Sonhar com sapato significa que você vai receber visita. O que sapato tem a ver com visita? Nada, né? Nada. Sonhar com uma coisa vai dar outra. Aí eles aqui, são verdadeiros os sonhos no sentido de que apresentam imagens que para o espírito têm realidade, porém que, frequentemente, nenhuma relação guarda com os que se passa na vida corporal. Então, eles aqui, são verdadeiros no sentido de que apresentam imagens que para o espírito têm realidade, porém que, frequentemente, nenhuma relação guarda com o que se passa na vida corporal. Então, às vezes, você tem um sonho, sonha com alguma coisa, que não tem nada a ver com a vida que você está levando agora, com as tuas coisas de hoje, desse momento, dessa vida. Muitas vezes os sonhos são relacionados à tua vida do plano espiritual, ao espírito, a coisas de outra vida, a trabalhos que você está realizando no plano espiritual. Porque quando pode estar aqui, infelizmente eu não posso ir à casa espírita sempre, porque perto da minha casa não tem casa espírita, mas eu estudo, eu faço parte de um grupo de estudo. Então, a espiritualidade está te envolvendo. No plano espiritual, você pode trabalhar para caramba. Você pode trabalhar no plano espiritual visitando hospitais, sendo evangelizadora, ajudando na desobsessão dos espíritos, visitando pessoas doentes nos hospitais, aquelas caravanas do plano espiritual que vão aos hospitais aqui da Terra, levar um abraço, levar um consolo para um espírito que está internado aí do desdobramento do sono. A equipe vai lá dar aconselhamento a ele, amparo a ele. O sonho tem a ver com a tua atividade do plano espiritual, na vida espiritual, que não tem nada a ver com o que você está fazendo aqui. Então, ele está dizendo isso, né? São verdadeiros no sentido de que apresentam imagens que para o espírito têm realidade, porém que frequentemente nenhuma relação guardam com o que se passa na vida corporal. Eu posso sonhar que estou visitando, aí tive um sonho que eu estava com um grupo de amigos visitando o hospital. Mas eu não fui visitar o hospital aqui. Você não foi aqui, no estado de vigília. Você pode ter ido no desdobramento do sono. Então, o teu sonho está relacionado àquelas visitas que você faz com a equipe espiritual. Aí ele diz aqui, são também os sonhos como atrás de sermos um pressentimento do futuro, permitido por Deus, ou visão do que no momento ocorre em outro lugar, a que a alma se transporta. Então, de repente, Deus, através do teu sonho, permite que você tenha uma visão do futuro. E aí você, quando desperta, mantém aquele sonho está vivo na sua mente. Aí você, às vezes, pensa assim, eu estava pensando em fazer um negócio. Mas acho que eu não vou fazer, não. Então, aquele sonho, às vezes, é tipo um aviso, olha aqui no futuro. Né? Ou então, você também pode, através do sonho, ir a algum lugar, tá? E ver o que está acontecendo lá. Então, vamos dizer que, de repente, alguém aqui sonhasse com um ambiente muito difícil, de muita dor e sofrimento, no meio de bombardeios de uma guerra. Mas eu estou aqui no Brasil. Mas você pode, através do sonho, ter ido lá. Às vezes você está vendo o que está acontecendo, né, nessa guerra terrível aí, tanta gente hoje mostrou os bebezinhos em cima de uma cama, bebezinhos que deviam estar na incubadeira, recém-nascidos, estão morrendo por falta de energia, aquela coisa toda. Você pode ser levada
no sonho, no desdobramento, a um lugar desse. Ir lá, ajudar de alguma maneira, inspirar alguém. E aí você volta e lembra, eu tive um sonho, não, você estava no meio de uma guerra, que sonho horroroso. Então, muitas vezes é isso aqui, tá? Você se transportou para esse lugar, viu o que estava acontecendo lá e trouxe a imagem. E aí você pensa o quê? Eu acho que todo dia eu vou ler uma página de um livro edificante e vou ler e vou fazer uma prece por aqueles irmãos. Entendeu? Eles estão precisando. Então, o que custa eu, todo dia, eu tirar 5 minutos, pegar um livrinho desses pequenininhos do Emmanuel, ler uma paginazinha e fazer uma prece por aquelas pessoas que estão lá, na faixa de Gaza, que estão prisioneiros lá do Hamas, que tem muita gente, crianças, entendeu? Todo dia. 2 minutinhos. 1 minuto ler uma página do livro Minuto de Sabedoria. Tá? Lembra o Minuto de Sabedoria? E depois você faz uma prece por aquelas pessoas. Todo dia. 2 minutos para fazer prece. 2 minutos todo dia. Imagine, aí a pessoa vai dizer assim, mas eu sozinha? E estaria. Que seja uma pessoa. O poder de uma prece de 1 minuto pode promover um tsunami. Depende da força e da sinceridade da prece. Não é porque 10 pessoas fazem que a prece vai ser mais poderosa que uma só. Depende da força e da sinceridade da prece. Não é? Então, ele diz aqui, não se contam por muitos os casos de pessoas que em sonho aparecem a seus parentes e amigos a fim de avisá-los do que a elas está acontecendo? Quantas vezes as pessoas dizem, né? Poxa, eu sonhei com a minha mãe me apareceu do meu sonho. Minha mãe já desencarnou, me apareceu desse meu sonho e me deu um aviso. Falou para mim não fazer isso. Falou para mim não fazer aquilo. Quantas vezes a gente teve sonho assim? Então, muitas vezes, é um aviso, um alerta. E são perguntas que ele está fazendo, os espíritos estão fazendo. E são essas aparições, sonhei com alguém, se não as almas ou espíritos das pessoas a se comunicarem com entes queridos, com entes caros. Eu não sei quem foi uma amiga nossa que disse assim para mim, não sei se foi uma de vocês, ela disse assim, não, aqui na Ana Nascimento, ela sempre diz, eu viro e mexo, eu estou sonhando com meu pai, e ele está sempre me dando um aconselhamento. Ela diz que sonha com o pai dele muito, muito mesmo. E ele está sempre trazendo para ela uma palavra de estímulo, um aconselhamento. Eu sonhei com o papai. Não, você não sonhou, foi o papai que veio conversar com você e trazer essa orientação. Aí ele diz, quando tendes certeza de que o que vistes realmente se deu, não fica provado que a imaginação nenhuma parte tomou na ocorrência? Sobretudo, se o que observastes não vos passava pela mente quando em vigília? Então, quantas vezes a gente tem um sonho com alguma coisa ou com alguém e logo depois aquilo acontece? Ou você vê a pessoa ali. Quantas vezes acontece? Né? Quando chega e dá um aviso, cuidado, e aí você evita fazer certas coisas, logo depois aquilo acontece. Eu acho que todo mundo tem uma história para contar sobre isso, né? Sobre alguém que veio nos dar um alerta, sobre alguma coisa que você sonhou e não entendeu na hora, mas depois, quando acontece, você diz, agora eu estou entendendo aquele meu sonho. São avisos, né? Que a gente chama de sonhos, mas são usa a espiritualidade ao nosso lado, trazendo informações,
nos permitindo, né, ver as coisas. Então, qualquer pergunta, que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos. O significado dos sonhos foram esses aqui que Kardec trouxe para a gente. Às vezes é um pressentimento, uma revelação, um aviso de de um amigo espiritual, uma visita que você faz a algum lugar e aí você sente necessidade de fazer alguma coisa para ajudar, um alerta. Então, essas bobagens, sonhei com isso, vai ser aquilo. Aí sonhar com uma coisa não tem nada. Aí você diz assim, que tem isso? Sonhar com chinelo significa que vai dar aquilo, né? Sonhar com a minha sogra que dizia, sonhar com criança, sonho com criança, eu imagino que vai ter morte na família. Aí eu dizia para ela assim, dona Dita, mas outro dia também a senhora falou que sonhar com coruja, morte de família, vai morrer todo mundo, então. O que é? Né? Sonhar com criança é conta. O que criança tem a ver com morte? Por isso que ele fala, o cara fala uma coisa e diz que significa outra, totalmente diferente. Isso é uma besteira. Isso é uma besteira. Agora, o sonho pode ser tudo isso. Revelação, aviso, estímulo, alerta, alguém que vem nos visitar, nos dar obra. Isso sim. Mas nossas besteiradas, né? Que a outra deixa eu olhar para né? Aí, quem tem o M cortado, o M inteiro, né? Significa isso, significa aquilo. Então, isso não é bem assim, né? Então, gente, semana que vem, dia 20, se Deus quiser, vai estar tudo mais calmo, a gente vai estudar a questão 405. Bota aí a data. 405 de Um Livro dos Espíritos, tá bom? Então, nós vamos encerrar aqui. Ana, Constantino, faz a nossa prece de encerramento, por favor. Sim. Pai, Senhor da vida, agradecemos esse momento, essa oportunidade de estudo, de reflexão. Agradecemos, Pai, a espiritualidade amiga da Casa de Francisco de Assis, aos nossos mentores. Pedimos a bênção, a proteção do Mestre Jesus. Possamos, Pai, com esse conteúdo de estudo, aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, que possamos dar bons exemplos a todos que nos cercam, que Jesus possa estar presente na nossa vida, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, nós vamos encerrando aqui. Quando for 5h30, a gente retorna para o estudo da dona Ivone do Amaral Pereira, tá? Carmen, você faz o Prepare a Prece hoje? Obrigada, a palestra vai ser a Rússia hoje que vai fazer a palestra para a gente. Então, vou encerrar aqui.